Existe uma doença que é capaz de causar paralisia em uma pessoa. Antigamente, quando a ciência não era avançada como hoje, essa doença fez milhares de vítimas. Para tentar salvar vidas, especialistas criaram uma máquina chamada pulmão de aço, com o objetivo de ajudar a respiração das pessoas. Um americano chamado Paul Alexander até hoje vive com a ajuda de um pulmão de aço, e é exatamente sobre ele que iremos falar no vídeo de hoje. Eu sou o Dr. Benjamin e é um prazer receber você aqui no nosso canal. A poliomielite é uma doença que afetou muito a humanidade ao longo da história. Atacando o sistema nervoso, essa condição pode causar diversos tipos de paralisia. Pelo fato do vírus ser facilmente transmitido nas primeiras décadas do século passado, a poliomielite teve epidemias em vários lugares do mundo. Um dos primeiros registros de epidemia da doença aconteceu nos Estados Unidos, exatamente no verão de 1984, mas foi no século XX que as coisas ficaram sérias. O tratamento era simples e nada efetivo. As pessoas ficavam em quarentena e usavam o famoso pulmão de aço, um aparelho semelhante a um cofre de aço para auxiliar na respiração. Paul Alexander contraiu a poliomielite no final de 1950, quando tinha apenas 6 anos de idade. Nos primeiros dias, as costas e pescoço de Paul ficaram completamente endurecidos e a dor era intensa. Ele teve febre alta e até alucinação. Dias depois, ele estava tão fraco que nem conseguia se sentar no vaso sanitário. O médico disse que ele se recuperaria, mas quando ele ficou praticamente imóvel e teve dificuldades para respirar, seus pais sentiram que algo muito grave estava acontecendo. Os médicos até tentaram fazer ele respirar por conta própria, mas sem sucesso. Passariam 18 meses antes que ele voltasse para casa, paralisado do pescoço para baixo. Desde o diagnóstico, ele precisou do pulmão de aço para sobreviver. Hoje em dia, ao entrar na casa de Paul, a primeira coisa que chama a atenção é o cilindro amarelo que mais parece um submarino. O barulho da máquina é escutado na maior parte do dia, pois ele ajuda a manter Paul vivo. A máquina é basicamente um tubo grande, um motor e uma alavanca em movimento. Enquanto o corpo de Paul fica do lado de dentro do tubo, sua cabeça fica do lado de fora, apoiada em um travesseiro sob uma mesa. Paul depende de um cuidador para comer, escovar os dentes, lavar o rosto pela manhã e até para fazer a barba. Em sua mesa, existe um computador que o deixa conectado com o resto do mundo e um assistente virtual que, segundo Paul, é para escutar rock and roll. Perto do rosto de Paul existe um recipiente com um canudo que ele usa para beber água. Para operar o computador, ele usa uma espécie de vareta, instrumento que o ajuda a responder os e-mails e para atender o telefone. Incapaz de mexer qualquer órgão da cabeça para baixo, Paul não se limitou a ficar apenas trancado dentro do cilindro. Sendo completamente dependente do aparelho, ele fez até viagens com o pulmão de aço, que foi levado em um caminhão. Na verdade, ele se formou em Direito na Universidade do Texas, em Austin. Segundo o próprio relatou, ele foi para a universidade e viveu em um dormitório. Todos ficavam olhando para ele, mas isso não impediu que Paul conseguisse se formar. Até hoje, ele trabalha como advogado. Mas, e a manutenção da máquina? Como ela é feita? Paul conseguiu desenvolver uma técnica que o permite ficar algumas horas fora da máquina. Ele usa a língua e os músculos da laringe para sugar o ar e enviar para os pulmões. Com essa técnica, que é um tanto cansativa, ele consegue ficar algumas horas fora do cilindro de metal. Em 2015, Paul quase perdeu a vida. Depois de tantos anos de uso, seu pulmão de aço começou a quebrar algumas peças. Algo inevitável, por causa do tempo. O problema é que não havia nada que Paul poderia fazer. As máquinas pararam de ser fabricadas na década de 60 e nenhum seguro cobria o conserto. Mas Paul não poderia desistir tão fácil assim. Ele precisava da máquina para viver. Foi aí que um amigo teve a ideia de fazer um vídeo explicando a situação e pedindo ajuda. Depois de alguns dias, para a sorte de Paul, um empresário chamado Brady Richards disse que tinha uma máquina dessas encostada em sua garagem. Ele então conseguiu usar as peças para consertar o pulmão de aço de Paul. Paul é um lembrete vivo de uma época em que o medo da doença infecciosa e devastadora assombrou o mundo.
Ele alerta sobre a importância das crianças serem vacinadas contra o vírus da poliomielite, principalmente depois que a doença voltou a aparecer em algumas partes do mundo. Por hoje é só isso, mas nós nos encontramos no próximo vídeo aqui do canal.